Bênção, gente. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre o Espírito Santo, em base no livro de Atos. Na primeira mensagem eu falei sobre a última mensagem de Jesus. Jesus ficou 40 dias ainda na terra depois de ressurreto, e falamos sobre um principal tópico sobre o que ele falou, sobre um assunto sobre o qual ele estava falando, o reino de Deus. E ele ali nos primeiros versículos de Atos 1, junto dos seus discípulos, fala sobre a importância desse tema, o reino de Deus, fala sobre as coisas que iam acontecer, falando com os seus discípulos. Chega em Atos 1:8, ele diz: olha, receberão poder, quando do Espírito Santo descer dos céus, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E eu disse para você que não estava aqui, você pode aprender isso hoje. Atos 1:8 é a base para todo o livro de Atos. Porque o livro de Atos ele é dividido em partes geográficas, de 1 a 7, os Atos do Espírito Santo ali em Jerusalém, Judeia, de 8 em diante até 15, Samaria, e depois até os confins da terra. A ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos discípulos, na vida da igreja, tomando todo mundo, chegou na gente aqui os confins da terra. E eu falei sobre a importância dessa mensagem, da última mensagem de Jesus, do reino, da gente entender que o Espírito Santo é derramado, tem poder, e poder para quê? Para testemunharmos. E aí eu falei na segunda mensagem sobre o derramado, então, do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo desceu com poder, com força, um som, como um vento forte, tomou o local. E eu falei da importância de a gente entender que o Espírito Santo desce para um povo que está reunido, para a igreja, para um povo que é obediente. Que o Espírito Santo desce e ele tem um propósito. Que às vezes nós estamos muito focados na manifestação, em um dom, mas nós esquecemos do propósito. Por que Deus derrama dons? Por que Deus faz alguma manifestação sobrenatural? Qual o propósito? E sempre vai ser um propósito maior, vai ter o propósito maior de alcançar pessoas, pregar o Evangelho, compartilhar a palavra, fazer com que mais pessoas conheçam Jesus. Os dons são para isso, para servir pessoas. E nós entendemos ali a importância da gente estar preparados, nós nos prepararmos e buscarmos esse derramar. O Espírito Santo se derramou, ou foi derramado. O Espírito Santo, em Atos 2, nós vimos ali o cumprimento da profecia lá de Joel 2, o Espírito Santo veio. E hoje nós temos essa possibilidade, o privilégio de dizer que o Espírito Santo está nesse local, amém? O Espírito Santo está aqui, porque ele está no meu coração, está no seu coração, a presença de Deus está aqui. Agora, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, a quem devemos reverência, honra, temor, glória, adoração, e ele é nosso amigo também, quem nos consola, quem nos orienta. João 14:26, Jesus vai dizer: ele ensinará a vocês todas as coisas. E eu tenho ensinado a você a se relacionar com o Espírito Santo dessa forma, uma pessoa, fale com ele, converse com ele, compartilhe seu dia a dia com ele, acorde, dê bom dia a ele. Eu falei semana passada que o Espírito Santo gosta de agir no de repente. Talvez você está no momento aí que o de repente de Deus vai chegar. Aguarde, persevere, porque o de repente de Deus está chegando na sua vida, ou já chegou. Ele está te sustentando, fazendo você passar por situações que só com Ele mesmo. E hoje eu quero falar com você sobre o restante do capítulo 2. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 2, e vamos ler a partir do versículo 14. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14.
E a palavra de Deus diz o seguinte, na minha Bíblia aqui, o títulozinho dessa parte do texto diz a pregação de Pedro. Então começa assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, porque quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a profetizar, começaram a manifestar o Espírito Santo de uma forma poderosa, e quem estava do lado falou assim: rapaz, o que está acontecendo com essas pessoas? Estão bêbados, estão malucos, estão com problema. E aí Pedro fala: não, eles não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Se bem que para hoje em dia aqui, falar que é 9 horas da manhã, às vezes nem faz mais diferença, né? Tem gente que já acorda bêbado. Então vamos lá. Ao contrário, versículo 16, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia, e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aí, que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, o texto diz o seguinte: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão e começou a falar para a multidão. Gente, mas quem é esse Pedro aqui? É o mesmo que negou Jesus. É o mesmo que ouviu de Jesus certa vez: sai de ré, Satanás.
É o mesmo que tomou várias puxadas de orelha de Jesus. É o Pedro, aquele que andou sobre as águas, sim, mas afundou porque olhou para as circunstâncias. É o mesmo Pedro que tinha aquela certa postura, sabe? Não, Jesus, estou contigo. Cortou a orelha de Malco. Não, ninguém vai te prender, eu vou dar minha vida pelo Senhor. É o mesmo Pedro, contraditório muitas vezes, em que um momento, fora da batalha, ele, sou o cara, conta comigo, peito aberto. Quando o bicho pegou, viu que Jesus foi preso, que ele ia morrer mesmo, sentou, negou Jesus. Esse Pedro é a gente, nós fazemos isso às vezes. Somos iguaizinhos. Às vezes a gente fala, não, sirvo a Jesus, tenho fé, sou de Deus, vem o que vier. Só basta vir um diagnóstico da doença. Você talvez não ora mais, não vem na igreja, vira as costas para Deus. O casamento começou a ficar ruim, o filho começa a dar problema, as finanças vão de mal a pior. Primeira coisa que você larga é teu ministério. Você já fala, pastor, não posso mais ser líder de célula não, estou com um problema lá em casa. Está negando a Jesus. É claro, você pode estar internado no hospital, você não vai para a célula, Você pode estar numa situação muito desafiadora, possibilitando a sua movimentação. Claro, não estou sendo radical aqui, exagerado, mas você entendeu o que eu estou falando. Às vezes nós largamos as coisas de Deus porque nós estamos em uma batalha. Mas é exatamente no meio da batalha, quando eu falei semana passada, é que nós temos que mostrar a nossa fé. É exatamente quando a gente está no perrengue que a gente mostra, eu sou de Jesus. Infelizmente, Pedro, no meio da batalha, quando Jesus estava morrendo, ou indo para a crucificação, o que Pedro fez? Negou Jesus. Só que, peraí, Jesus morreu, ressuscitou, e diz que Jesus se encontrou com Pedro. Você conhece bem esse texto? E eu vou resumir. Chega Jesus para Pedro, e aí, Pedrão, eu imagino Pedro sem graça, olhando, rapaz, estou só eu e ele aqui, é melhor chamar alguém para a gente conversar aqui, para ele não tocar no assunto. E Pedro não consegue, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedrão, deixa eu te perguntar um negócio. E ele, pronto, lá vem. Eu imagino que numa fração de segundos, Pedro falando assim, ele vai me perguntar, por que tu me negou, cara? O que deu em você naquela hora? 3 vezes, Pedro, eu te avisei, cara. Lá no quartel a gente tem um ditado, guerra avisada não tem morte. Você já sabe que vai entrar, já sabe como é que vai ser a batalha. E Jesus falou assim, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro já sabia e negou 3 vezes. Mas o que Jesus fala para Pedro? Tu me ama? E Pedro fala, o senhor sabe, eu te amo. Beleza. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Claro que tem muitas aplicações teológicas aí, mas uma pode ser, 3 vezes negou, 3 vezes também perguntou, você me ama? Só que tem uma aplicação que eu gosto muito. Por 2 vezes Jesus pergunta para Pedro assim, você me ama? Ele usa o verbo ágape, ou agapau, ou ágapo. Só que quando Pedro responde, Pedro fala assim, eu te filéu, eu te amo no amor fraternal. Na 3ª vez, Jesus chega para Pedro e fala assim, você me ama, Pedro? Só que Jesus já pergunta no amor filéu, e Pedro chora. E Pedro fala assim, eu te amo, tu sabes que eu te amo no amor filéu. E eu entendo que Jesus fala assim, tudo bem, Pedro, hoje você não consegue me amar incondicionalmente, mas um dia você vai conseguir. E aí Jesus fala para ele assim, apacenta minhas ovelhas? Cuida das minhas ovelhas? Você me negou 3 vezes, mas eu estou te chamando agora para cuidar das minhas ovelhas. Vamos embora? Porque eu vou te capacitar. E aí nós vemos que em Atos 2 o que acontece? O Espírito Santo desce. Quem está no meio desse mover? Pedro. E aí o Espírito Santo desce, pega Pedro, e Pedro é tomado pelo Espírito Santo. E o Pedro está com uma mensagem, apacenta minhas ovelhas. E ele lembra do passado, eu já fiz tanta besteira, eu neguei o Senhor, mas o Senhor me chamou para apacentar as ovelhas. Talvez você está aqui hoje, tenha um passado porcaria, um passado tenebroso, mas Deus está te chamando, aí, apacenta minhas ovelhas. Você não quer trabalhar não? Você não quer cuidar de gente na igreja não?
Você não quer evangelizar? Você não quer assumir uma célula, abrir a sua casa para uma célula? Você não quer discipular alguém? Você não quer trabalhar no ministério? Apacenta minhas ovelhas. Deus não está te perguntando hoje aqui, por que você fez aquilo ontem? Não. Deus está te perguntando, você não quer cuidar das pessoas que eu tenho para você, não? Porque eu vou capacitar a sua vida. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre você. E eu vou capacitar você para ser uma ferramenta poderosa nas minhas mãos. É isso que Pedro falou para Pedro, Jesus falou para Pedro e fez com ele. E nós vemos então em Atos 2 um homem curado, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, toma o ambiente, as pessoas começam a julgar, um alvoroço danado, crítica, todo mundo começa a prestar atenção. O que acontece? Pedro não. Já tomava atitude antes, sem o Espírito Santo, agora com o Espírito Santo, toma atitude empoderado do Espírito Santo. O que ele faz? Pede a palavra, chama a atenção de todo mundo, fala assim: ei, cambada, ô, todo mundo aí, olha para mim, deixa eu falar um negócio para vocês. E pum, desce, larga um sermão ali poderoso, prega a palavra do Senhor. E diz o final do texto que eu li que 3.000 pessoas se convertem. Irmãos, não foi Pedro. Pedro não tinha capacidade de fazer isso, não. Mas tem uma questão ali. Pedro foi totalmente tomado pelo Espírito Santo e manifestou o poder do Espírito Santo na sua vida e realizou ali uma grande obra. E hoje, eu quero falar com você sobre, não o Pedro restaurado. Eu não quero chamar a atenção aqui, levar você para pensar no Pedro. Eu quero pensar nas evidências que comprovam que eu, Pedro, que a Maria, que o José, que o Vinícius, que o Rodrigo, podem manifestar, mostrando que nós podemos ser tomados pelo Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre essas evidências, as evidências do domínio do Espírito Santo, na vida de Pedro, na vida da gente, na vida de qualquer um que quiser viver essa experiência. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que o que mostra que uma pessoa é dominada pelo Espírito Santo, primeira coisa, seu voluntariado para as coisas de Deus. Uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, ela entende a necessidade de se voluntariar para as coisas de Deus. É o que vai dizer o primeiro versículo que eu li com você aqui, o versículo 14. Eu vou ler aqui, antes, eu vou ler o 12 e o 13. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Alguém chamou aqui Pedro para pregar? É do dia dele? Estava na escala? Ele era o responsável? Não. Ah, mas Pedro falou assim: meu irmão, comigo mesmo, estou cheio do Espírito, esse povo não vai zombar da gente não, é uma oportunidade, olha como é que está cheio de gente, eu vou pregar é agora. Ele entendeu a necessidade de ser voluntário, de se colocar mesmo à disposição, de passar a ser vidraça, né? Para que as pessoas taquem pedra. Ele entendeu o seguinte: olha, comigo, Senhor, eu vou me voluntariar, eu vou falar, porque esse povo precisa escutar. É a realidade que a gente vive hoje. Nós estamos aqui, glória a Deus, você vem aqui para escutar eu falar. E eu glorifico a Deus todo dia por isso, que você sai da sua casa, vem aqui para me escutar falar, para escutar a voz de Deus através da minha vida. Mas tem um montão de gente lá no teu condomínio, na tua rua, que não vem na igreja. E eles precisam escutar a mensagem do Senhor. Você precisa se voluntariar para isso. Você precisa falar assim: é comigo mesmo, eu que moro aqui nesse condomínio, sou eu que trabalho nessa seção, nesse departamento, sou eu que trabalho com essas pessoas aqui, não é o pastor Vinícius, então sou eu que tenho que pregar. Eu que tenho que falar. Tem que bater no peito e falar assim: ó, sou voluntário aqui, Jesus, usa a minha vida, porque eu estou aqui para pregar. E Pedro, então, chega e fala assim: ó, olha para o lado, tem um montão de gente, tem apóstolo, tem discípulo, tem servo do Senhor, mas é comigo mesmo, eu vou levantar aqui, eu vou pregar. Eu vou ser a pessoa que vai dizer:
Não é isso que vocês estão pensando, não. A mensagem de Deus é essa. E ele se coloca à disposição, se voluntaria, compartilha a mensagem de Deus, o Evangelho, servindo a Deus. E Pedro viveu uma experiência transformadora, não viu não, gente? Imagina Pedro depois desse sermão. Não estou falando que ele ficou, né, vaidoso não, mas ele deve ter chegado em casa, meu Deus, 3.000 pessoas. Meu primeiro sermão, que sucesso! Caramba, eu preguei, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Ele deve ter ficado muito maravilhado. Ele deve ter chegado em casa, contado para a esposa, contado até para a sogra. Estou brincando ainda. Nada, né? Eu falo até, não é que eu falando mal da sogra, não. Deve ter contado para todo mundo, porque Jesus curou a sogra dele, né? Ele deve ter ficado assim, extasiado, uma experiência com Deus maravilhosa. Irmãos, que experiências com Deus vocês têm tido, nós temos tido? A gente tem chegado em casa talvez assim, maravilhado, contado para a esposa, para o esposo, para a mãe, para o pai, para o filho. Você não sabe o que eu vivi hoje. Você não sabe o que aconteceu hoje no trabalho. Foi promovido? Melhor do que isso. Falei de Deus para alguém, a pessoa se converteu. Você não sabe o que aconteceu hoje lá na academia. Você não sabe, o Espírito Santo me usou. Isso tem acontecido com a gente? Será que isso tem acontecido com a gente? Às vezes a gente não tem a capacidade de chegar numa segunda-feira e dizer assim para alguém no trabalho: você não sabe como é que foi meu culto ontem. Porque eu cansei de chegar segunda-feira e meus amigos no trabalho: não sabe como é que foi a festa ontem. Tu não sabe como é que foi a boate, a micareta, não sabe como é que foi a chopada. Eu cansei, isso não acontece no teu trabalho, não? Para ontem eu saí, comi comida japonesa, comi pizza, comi não sei o que lá, bebi todas. Ontem aconteceu isso. Rapaz, tu não sabe. As pessoas compartilham o que aconteceu no fim de semana delas. Isso é normal. Mas a gente, às vezes, não tem capacidade de compartilhar. Você não sabe como é que foi meu culto ontem. Rapaz, eu louvei, adorei. Poxa, ministração, Deus desceu. Depois almocei com a minha família. Pô, domingo maravilhoso. Talvez esteja faltando essa nossa voluntariedade. Opa, eu tenho o Espírito Santo, então eu sou voluntário. Calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, porque às vezes a gente está esquecendo ou deturpando a palavra voluntário. Tem um negócio que eu não gosto, é que a pessoa fala assim: pastor, mas sabe como é que é, né? A pessoa ali é voluntário. Eu falo assim, e daí? Porque quando a pessoa fala isso comigo, parece que a pessoa está falando assim: se apertar muito, ela sai. Não, isso para mim não é voluntário. Ela não entendeu o que é ser voluntário. Voluntário, meu irmão, você está sendo voluntário de Deus. Quem já te pagou, quem já fez tudo por você, deu a vida. Você não pode ser uma pessoa voluntária, sabe, mimizenta, se apertar, se cobrar muito, sai. Então você não entendeu, você não é voluntário. Você, na verdade, está fazendo um favor para Deus. O voluntário, ele é muito mais comprometido até do que é contratado. Fala assim, não, eu sei quem me chamou, foi Deus. Faço com zelo. Aceito cobrança, aceito disciplina, aceito exortação. Sou voluntário. É assim. Pedro entendeu, falou assim, eu sou voluntário, vou pregar. Ano passado aconteceu uma experiência muito legal com a gente. Eu fui para a caravana de Israel com o pastor Josué ano passado, e nós tivemos uma conexão em Dubai, e Dubai é um local caro, né? A gente ficou 13 horas em Dubai, chegamos 9 da noite, o voo só ia sair nas 10 horas da manhã. Estávamos eu, pastor Bruno de Vitória, pastor Freitas, meu discipulador, outras pessoas lá também. A gente falou assim, rapaz, quando é que a gente vai voltar em Dubai? Eu não sei. Vamos aproveitar, meu irmão. Vamos sair, vamos conhecer aqui, vamos tirar umas fotos. Vamos embora. Mas tem que dormir? Que dormir, rapaz? Vamos dormir no avião. E ficamos a madrugada todinha em Dubai. Nós fomos para a Marina, nós fomos para o Burj Khalifa, lá nós passeamos para caramba. E, para nossa surpresa, como Dubai é um local muito quente, a vida começa de noite lá, 3 da manhã, cheio, lugares lotados. Eu falei, me dei bem. Porque se a conexão tivesse sido de manhã, não usufruía. E passeamos para caramba. Chegamos lá no local, já era 4 e pouca da manhã, tinha um rapazinho guardando a sua carrocinha lá, que ele vendia um negocinho lá na marina, lá na praia. Aí a gente,
E aí, tudo bem? Começamos a falar com ele. Aí a gente falando assim, ele só falava inglês, só tínhamos eu e o Bruno que falávamos inglês. Falei assim, rapaz, vamos orar por ele? Vamos orar por ele. Aí começamos a compartilhar Jesus com ele. E aí, hoje é isso e tal, não sei o que lá, conversando com Jesus, posso orar pela tua vida? Pode. Aí ele chamou uma outra pessoa. Aí a gente pensou assim, rapaz, ele vai brigar com a gente, né? A gente está evangelizando ele aqui num país que é muçulmano. Falei assim, aí outra pessoa, aí, ele vai orar pela gente? Falei, vamos orar. E nós oramos por eles. Falamos, ó, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Sua família pode ser muito abençoada. E oramos por ele. A gente saiu dali igual uns... A gente estava como uns 5 adolescentes, assim, que tipo apertou a campainha da vizinha e saiu correndo. Ó, mas a gente falou assim, rapaz, tu viu, a gente orou por ele, cara. Tudo pastor. Mas assim, caramba, que experiência, né? Que experiência. A gente evangelizando aqui em Dubai. A gente pensou que a gente ia conhecer, mas nós fomos falar de Jesus para ele. Isso é voluntariedade. Falar assim, eu sou servo. Pô. Tem uma pessoa do meu lado que ela precisa ouvir Jesus. Ouvir de Jesus. Tem uma pessoa que mora do meu lado aqui, é minha vizinha de porta, precisa ouvir de Jesus. Tem alguém no trabalho, senta do meu lado todos os dias, há 30 anos você trabalha com essa pessoa. Talvez você é um crente 007 para ela nem sabe que você é cristão. Você está ali com essa pessoa a vida toda. Você nunca convidou nem para ir numa célula, nem para ir num culto. Isso não mostra que você é cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo faz igual Pedro. Não, calma aí. Tem gente aqui que não tem Jesus, então eu vou pregar. Eu vou ser voluntário, vou me levantar. E se nós nos deixarmos sermos usados, nós vamos viver essas experiências, gente. Eu lembro uma vez que eu estava num acampamento de adolescente, mas eu já era jovem, já tinha uns 20 anos. Eu tocava bateria, estava nesse acampamento, e aí tinha um garçom lá, e um mover danado no culto, e aí a gente estava depois, acabou o culto, pregação, e eu estou vendo aquele garçom parado. Eu falei, rapaz, me dá um negócio. Eu falei assim, aqui, posso orar por você? Falei de Jesus para ele, começou a chorar. Falei assim, confessa Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Confesso, vamos orar. Pronto. Eu nunca mais vi aquela pessoa na minha vida. Mas eu conto essa experiência até hoje. Contei uma do ano passado. Contei uma de 20 anos atrás. Experiências que marcam a minha vida. Você tem alguma experiência para contar? Se você não tem, não se preocupa não. Hoje você pode ter uma experiência. Amanhã você pode ter uma experiência. Essa semana, se você buscar o Espírito Santo, você vai chegar no teu trabalho e você vai buscar ter uma experiência com alguém, você vai pregar para alguém, você vai compartilhar o amor de Jesus com alguém e vai viver essa experiência também, em nome de Jesus. Nós podemos viver essas experiências. Isso vai mostrar a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que vai mostrar. Porque às vezes nós procuramos muitas evidências num local assim, ó, de culto. E ó, tem Espírito, cheio do Espírito. Aí, mas lá fora, parece que o Espírito Santo ficou na igreja. Lá fora não tem nada. Mas é lá fora que nós vamos mostrar a evidência do Espírito Santo em nós. Sendo voluntários e falando assim, ó, eu estou aqui para pregar, para testemunhar, para servir, para fazer com que pessoas conheçam a Jesus. Segundo lugar, o que mostra que uma pessoa é dominada pelo Espírito Santo? Sua ousadia por Deus em não considerar sequer a morte. Pedro pregou um sermão, gente, para morrer. A gente lê a Bíblia assim, mas a gente às vezes foge do contexto geral. Mas quando ele prega aquele sermão, ele coloca um alvo na vida dele. Quando ele começa a pregar aquele sermão, ele está dizendo o seguinte, ó, eu sei que daqui eu posso já sair morto, mas eu vou pregar mesmo assim. Por quê? No versículo 23 vai dizer o seguinte, este homem, ele diz assim, ó, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro chamou todo mundo de assassino. Pedro chegou e falou assim, ó,
Aqui, fala um negócio para vocês. Vocês são assassinos, vocês mataram Jesus. Vocês mataram. No versículo 24, ele fala assim, ó, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro disse assim, olha, Jesus foi assassinado por vocês, mas Deus o ressuscitou. E nessa festa de Pentecostes, o que estava acontecendo aqui? Havia ali líderes religiosos ouvindo tudo aquilo que Pedro estava falando. E essa mensagem de Pedro, que ele está passando para todo mundo, para as pessoas, inclusive para os líderes religiosos, nessa mensagem ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus está vivo. Esse que vocês mataram, ele está vivo. Portanto, gente, ignorem a liderança religiosa atual, ignore essa fala deles, ignore a pregação deles, sigam a Jesus. O Pedro está pregando para as pessoas, falando para que elas ignorassem a religião daqueles que estavam ouvindo também, e que mataram Jesus, e que contribuíram para matar Jesus. Ele foi ousado demais. No versículo 25 ele continua, a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Aí agora, sabe o que ele faz? Ele conecta Jesus com Davi, aí ele pisa mais ainda nos líderes religiosos. Por quê? Porque Davi, principal rei de Israel, Davi é uma figura importantíssima para os fariseus, para a religião judaica. Davi é muito importante, aí ele pega um ícone importante e conecta com Jesus. Ainda fala sobre uma profecia de Davi, que é verdadeira, conectando a pessoa de Jesus. Versículo 31 ele vai dizer, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, ele diz que Jesus ressuscitou, e agora ele diz que esse Jesus é o Cristo. E a palavra Cristo significa o ungido. Então Pedro vai construindo uma teologia totalmente contra a teologia dos mestres da época ali. Ele estava falando, ó, vocês são assassinos, vocês mataram, só que Deus não deixou, Deus ressuscitou. Sabe Davi, que é importante para vocês? Davi profetizou sobre ele, sobre Jesus, e sabe quem é esse Jesus? É o ungido, ele é o Messias. Ao mesmo tempo que Pedro está pregando o evangelho, ele está alfinetando as autoridades, ele está, sabe, dando tapa na cara das autoridades sem mão, através dessa pregação. Ele está falando o seguinte aqui, ó, esse é o Messias que vocês não reconheceram. Sabe, um líder religioso da época, ouvindo isso, ficava com o coração apertado, porque ele tinha suas crenças, suas convicções, e ele então, com certeza não gostou do que ouviu de Pedro. Pedro estava declarando com a sua voz, com as suas palavras, que os líderes religiosos da época estavam errados, e Pedro não sabia que eles tinham poder, e Pedro não sabia que ele ia ser um alvo, porque ele estava desconstruindo um pensamento religioso da época. Irmãos, se hoje desconstruir um pensamento religioso já é um negócio muito sério, imagina nessa época, na época de Jesus. Pedro colocou um alvo na sua vida. Versículo 36 ele fala, portanto, que todo Israel fique certo, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí ele arrebentou com tudo. Ele resumiu falando assim, ó, ele é Deus, a ele foi dado todo o poder, ele é o centro, sigam a ele, ouçam a ele, ele é Senhor. E aí, Pedro não deixa nenhuma dúvida de que as autoridades religiosas da época estavam totalmente erradas. Agora imagina, ele foi ousado ou não foi ousado? Porque Pedro podia fazer o seguinte, né? Pô, tem uma galera aí, né? Aqui, distribui um convitezinho aí, passa um zap para todo mundo, para ir para a sinagoga, que eu vou pregar lá. Mas só os interessados. Que aí eu preciso falar um negócio que, poxa,
para os fariseus não escutarem, né? Vamos fazer um negócio só para assim, a gente não ficar mal com a sociedade. Vamos fazer um negócio para que o amigo de trabalho não fique preocupado assim, achar que a gente está sendo antiético. Vamos fazer um negócio para que a tia da escola, a mãe da escola lá do amiguinho, não fique preocupada com a gente. Pedro não se importou com isso não. Pedro falou o seguinte: eu vou pregar para todo mundo mesmo, porque eu não tenho medo nem de morrer. Eu não tenho medo de perder nada, porque aquilo que é mais precioso eu já sei que eu nunca vou perder, que é Jesus. E se o Espírito Santo me tomou, tem um propósito: pregar o Evangelho a todo mundo, até a quem não quer escutar. Irmãos, pessoas no Novo Testamento entenderam isso. Homens e mulheres morreram porque pregaram o Evangelho. Pedro não morreu nesse episódio, mas morreu depois. Mas pessoas no curso da história também entenderam, foram tomadas pelo Espírito Santo e viraram mártires. E não se importaram com a sua própria vida. Porque às vezes a gente fica pensando assim: isso é coisa do Novo Testamento. Não, gente, isso é coisa do Evangelho. Porque aqui no Brasil ninguém é perseguido de morte, né? Ainda. Mas hoje, talvez hoje, enquanto eu estou falando aqui, alguém pode estar sendo morto porque crê em Jesus, em países que não toleram o cristianismo. Ainda acontece hoje. Há uma história muito interessante que aconteceu com outras pessoas também. Não sei se você já ouviu falar de Jim Elliot, um jovem que decidiu pregar o Evangelho entre os quichuas, no Equador, com seus amigos. Ele, chegando lá, nessa Amazônia Equatorial, ele descobre uma outra tribo, os Aucas. Jim Elliot era apaixonado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, e ele falou assim: eu tenho que pregar o Evangelho para pessoas que não são alcançadas ainda. Poxa, aqui onde eu moro, aqui o pessoal já escuta, mas e o pessoal lá na Amazônia? E os índios? E as tribos? E os escravos? Não, eu quero pregar para aquela tribo indígena. E eles foram. Ele se uniu com mais alguns amigos, pegaram um avião e foram para esse local. E qual era a tática, a estratégia de Jim Elliot e dos amigos? Eles jogavam comida, aí, jogando comida, eles jogavam as fotos deles também. Ou seja, quem está jogando essa comida é a gente, para vocês identificarem a gente quando a gente chegar aí. Jogava comida, presente, o avião passava e junto com a comida, foto deles. Então, na cabeça deles, os indígenas iam pegar aquelas comidas, iam ver as fotos, falavam assim: poxa, são eles que estão mandando, né? E era a estratégia. Chega um dia, eles estão sobrevoando ali a tribo e eles percebem que um grupo de cerca de 30 indígenas estão indo para o acampamento deles. E eles voltam. Nisso que eles voltam, eles aterrissam, fazem contato com as suas esposas que estão em outro acampamento mais distante, falam: ora por nós aí, porque os índios estão vindo encontrar com a gente. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter um contato face a face com eles. Vamos ter um contato com eles físico mesmo. E elas começam a orar, as mulheres começam a interceder, só que o que acontece? Aqueles 30 indígenas chegam no acampamento onde Jim Elliot está com seus amigos e, sem conversa, eles são totalmente mortos e dilacerados pelos índios. As mulheres que ficaram desesperadas contactam o exército equatoriano, eles chegam lá e encontram quase todos os corpos, menos um corpo sumido, e os outros corpos totalmente dilacerados. Voltam e contam para as mulheres: olha, eles infelizmente morreram. E aquelas mulheres sentam ao redor da esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, começam a consolar umas às outras, e a Elizabeth chega para elas e fala assim: essa obra não pode parar. E a Elizabeth fala o seguinte: o sangue dos nossos maridos não foi derramado em vão. E diz a história que elas começam a evangelizar essa tribo.
e mais os meses passam, elas conseguem fazer um contato amistoso, chegam na tribo, a tribo conhece Jesus, e aquela mulher que perdeu seu marido, começa a evangelizar aquela tribo, e descobre o homem que matou o seu marido. E tempos depois, o homem que matou o seu marido vira pastor naquela tribo e batiza a filha do homem que ele matou. Aquele homem se torna pastor naquela tribo e batiza a filha de Jim Elliot e de Elizabeth Elliot. Aquela mulher tinha tudo para falar o seguinte, quer saber? Pô, o que deu na cabeça do Jim, meu irmão? Maluco, vim aqui evangelizar esse povo, né, bárbaro, povo indígena, a gente tendo vida boa, tanta gente para a gente evangelizar, que fala a nossa língua, que mora perto da gente, a gente veio para cá, perdemos nossa família, olha aí. Não. Aquela mulher falou assim, meu marido não tinha medo de morrer, não. Eu também não tenho, não. A obra vai continuar. Na biografia, quando conta essa história, diz que quando eles estavam chegando perto para ter o contato com os amigos, um deles fala assim, eles tinham armas, né? Fala assim, vamos atirar neles, que eles estão vindo com armas. E Jim Elliot fala assim, nós não podemos fazer isso, porque nós temos Jesus, eles não têm ainda, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Olha o entendimento de alguém cheio do Espírito Santo. Eu não posso matar aquela pessoa que está vindo me matar, porque se ele morrer, ele vai para o inferno. Eu não, eu vou para o céu. Se eu morrer, como Paulo diz, é lucro. É até ser bom mesmo, vou para o céu logo, dou um abraço em Jesus, né? Picanha celestial todo dia. Deve ser um negócio bom demais, né? Uma gordura que não faz mal. Pô, futebol sem machucar joelho. E eu não posso mais jogar, meu joelho não permite mais. Eu falo assim, né? Bom, vamos para o céu. Eu sou ousado, porque eu tenho certeza do meu destino final. E diz a história que aquela tribo toda se converte. E por causa de um homem que não teve medo de morrer e acabou morrendo, muitas vidas foram alcançadas pelo Senhor, que talvez nunca seria. No versículo 37, nós vemos aqui essa ousadia de Pedro. Ousadia de alguém cheio do Espírito Santo. Ousadia de alguém que não se deixou tomar por um medo de ser cancelado, de ser zoado, de ser retirado de um grupo de convivência, de perder alguma coisa, de perder a própria vida, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, botar em risco tudo que você tem, não é isso, porque nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Mas quando nós somos ousados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra como devemos nos comportar. E em terceiro e último lugar, o que mostra que uma pessoa é dominada pelo Espírito Santo, que através da Bíblia, ela entende o seu presente e pelas suas promessas direciona o seu futuro. Os versículos 15 e 16 vão dizer o seguinte: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do Espírito Santo sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, dos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Havia uma promessa. Pedro vai e fala o seguinte: eu sei de uma promessa, eu li a Bíblia, eu leio, a Bíblia me diz isso, há uma promessa, e ele então analisa o seu momento de vida e se encaixa, essa promessa está acontecendo, eu entendo o meu presente, eu estou vivendo aquilo que a Bíblia está dizendo, eu estou andando segundo a Bíblia. Só que ele lembra o seguinte: a Bíblia não fala só de algo do presente, a Bíblia me direciona para o futuro. Ele entende esse direcionamento da Bíblia para o futuro dele. Alguém que é dominado pelo Espírito Santo procura na Bíblia alimento para o dia, gente. Procura na Bíblia a visão para o dia.
o entendimento para o seu dia. Por isso que você que não lê a Bíblia está perdendo grandes oportunidades de entender o que está acontecendo no dia de hoje. Talvez algo está acontecendo no teu trabalho, na tua família, na tua casa, na tua saúde, nas tuas finanças. Lê Bíblia. Deus pode te revelar o que está acontecendo hoje, te dar uma mensagem para hoje, e entende a sua situação à luz da palavra, nos textos sagrados para hoje. Mas ele não para aí não, ele entendeu o momento, mas ele entendeu mais ainda o que dizia a profecia. Ele diz, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre o povo e muitas coisas acontecerão. Tem coisa para acontecer ainda aí, gente. Quem é idoso aí? Tem sonho para você. A Bíblia fala, os idosos sonharão. Tem coisa para acontecer na vida do jovem, do adulto, do casamento. Tem coisa para acontecer. Tem coisa que Deus está esperando você entender a profecia para o dia de hoje, para começar a ver, visualizar o teu futuro. Falar assim, é isso que eu quero, porque cheio do Espírito Santo as coisas vão acontecer. Ele entende o momento e se direciona para o futuro. Ele abraça e decide viver a realidade, andando e provando de Deus, tendo a direção para a vida dele. Irmãos, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. É isso que acontece quando nós nos entregamos para Deus. Ei, eu me entrego para Jesus, eu quero Jesus no meu coração, então eu entendo, passo a entender o que está acontecendo no dia de hoje, e então começo a ser direcionado para viver o futuro que Deus quer para mim. É assim que acontece na vida do crente. Romanos 8, 37 e 39 vai dizer, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, essa revelação aqui é poderosa demais. Porque o que Paulo está falando é o seguinte: você aceita Jesus, é tomado pelo amor de Cristo, nossa, a vida muda, a esperança, a fé, se batiza, vai para a vida vitoriosa. Você viu como é que o pessoal chegou na semana passada, enchimento do Espírito, a vida está lá em cima, mas aí vem problema, vem diagnóstico de doença, vem desemprego, vem problema no casamento, família, filhos. A vida é assim. Só que o que esse texto está falando? Ei, tem uma promessa. Entenda o teu presente, direciona o teu futuro. O amor de Jesus não vai me abandonar. Posso ter problema, posso estar um pouco triste hoje, acordei meio esquisito, que é assim, a gente às vezes acorda meio esquisito, né? Poxa, hoje não está legal. A gente é assim mesmo, uma coisa hormonal, sabe, dormiu, um sonho que não foi legal, é assim. Mas você tem que lembrar, tem uma promessa, o amor de Jesus não vai me abandonar. Não importa, pode acontecer o que for, o amor de Jesus não vai me abandonar. Pastor, mas o senhor acabou de falar aí no culto, uma pessoa morreu. O amor de Jesus não vai te abandonar. Pastor, mas fui demitido. O amor de Jesus não vai te abandonar. Estou com doença, Jesus não vai te abandonar. É uma promessa. É a promessa de Deus que nós não vamos viver longe do seu amor. Em qualquer momento, bom ou ruim, Deus estará com a gente. Não podemos duvidar da presença de Deus, e ainda assim, nada poderá nos separar do amor de Jesus. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo precisa viver essa promessa, viver o presente e futuro convictos dessa realidade. A presença do amor de Deus é garantida. E em quarto lugar, perdão, falei de terceiro que era o último, né? Mas o quarto lugar agora é o último. O que mostra que uma pessoa é dominada pelo Espírito Santo? Crê e se aventura no sobrenatural. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Nós não estamos falando sobre coisas que nós vemos aqui no mundo material, não. Nós estamos falando do mundo sobrenatural. Quem é cheio do Espírito Santo evidencia esse mergulho nas coisas sobrenaturais. Eu quero viver coisas sobrenaturais, gente. Eu quero viver um negócio assim, que eu estou orando em casa, eu começo a voar na minha casa. Se Deus quiser fazer, eu tenho um desejo de saltar de paraquedas aí, não fiz ainda. Vai que Jesus me faz um negócio dele. Né? Paraquedas do Espírito Santo. Lá, oh Deus. Mas isso é bobeira minha.
Isso é coisa pouca. O que eu quero viver mesmo é pregar o evangelho e pessoas se converterem. Pessoas chegarem para mim e falar assim, aí, fala de Jesus para mim. Caramba, é Deus mesmo. Eu quero viver um negócio desse. Gente que estava com o casamento destruído, voltar a estar junto. Isso eu quero viver. Sobrenatural. Filho que estava no meio das drogas, aí o pai chega aqui felizão, aí pastor, tu não sabe, meu filho se arrependeu, está comigo, quer se batizar, não quer, largou as amizades ruins. Isso é sobrenatural. Eu quero viver isso. Os versículos 22 a 24 vão dizer, israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio dos milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sabe o que Pedro está falando? Sabe aquele Jesus que curou, fez maravilhas, abençoou, perdoou, sabe, aquele que fez um montão de coisa sobrenatural? Pois é, ele morreu, ressuscitou, está vivo, continua fazendo das suas maravilhas. É aquele mesmo que vocês viram, lembra aquela cura? Pois é, ele pode fazer de novo. Aquele Jesus que com a palavra tocava os corações, ele está vivo, pode fazer de novo. É esse Jesus que eu estou falando, sobre ele. As maravilhas e milagres estão disponíveis para as nossas vidas e ninguém pode parar isso. As maravilhas e milagres estão disponíveis para a tua família, para o teu casamento, para o teu filho, para a tua casa, a tua empresa, em nome de Jesus. Recebe aí. Recebe, eu falo assim, ó, eu quero essas maravilhas então. Pensa no teu problema, na área que Deus precisa tocar, e fala assim, eu quero essas maravilhas hoje. Espírito Santo, toca nessa área da minha vida, porque as tuas maravilhas estão disponíveis para mim. Chama pelo Espírito Santo. Alguém que tem a verdade do Espírito Santo em sua vida, entende que até aquilo que deu errado, até aquilo que está dando errado, pode ser o certo de Deus na sua vida, ou Deus pode usar para fazer com que algo maior dê certo. Eu quero contar uma última história para você, para encerrar. Você sabe que prenderam Paulo, não prenderam Paulo? 2 vezes, uma em Roma, outra em Jerusalém, e só porque ele foi preso, que ele então escreveu cartas, porque se ele não tivesse sido preso, ele iria visitar as pessoas. E essas cartas nos abençoam tremendamente, não é verdade? Eu arrisco dizer assim, que bom que Paulo foi preso. Mas Paulo sofreu muito na prisão. Mas aquilo que deu errado, deu certo. E abençoou a história do cristianismo. E existe uma outra história muito interessante. Um jovem, aos seus 10 anos, perdeu o pai. Aos 14 anos, perdeu a mãe. Terrível. Aos 20 anos, ele se converte. E o nome desse jovem é David Brenner. Um jovem que decidiu viver o sobrenatural e se aventurar no sobrenatural. David Brenner, ele ia para a floresta buscar a Deus. E diz a sua biografia que ele, buscando ao Senhor, ele buscava tanto a presença, e a presença se manifestava tanto que ele suava na presença de Deus. Ele era tão intenso, que era como se ele estivesse lutando, e o corpo aquecido, ele suava, de tanto fervor que ele tinha. Ele tinha um costume de fazer um diário, ele escrevia suas experiências com Deus, e há relatos nesse diário de episódios de tamanho e tremendas manifestações do Senhor. Ele orava, intercedendo, pedindo a Deus que mudasse a história da sua vida. Ele era focado em viver para Deus, experimentando a presença de Deus. E Deus então colocou no seu coração um desejo de evangelizar os peles vermelhas. E ele vai em direção aos índios. E de repente, no meio da floresta, David Brenner se ajoelha para orar. E ele começa a orar do jeito dele, invocando o Senhor, fervoroso, só que ele não sabia que os peles vermelhos já estavam indo ao seu encontro. E quando eles chegam perto de David Brenner, eles veem David Brenner orando. Sabe o que os peles vermelhos começam a falar? Eles falam assim, caramba, esse cara é diferente.
não vamos mexer com ele agora não, porque ele está invocando o Deus dele, e nós estamos vendo que alguma coisa ali sobrenatural está acontecendo, e os Peles Vermelhas desistem de matá-lo, porque eles veem que existe um sobrenatural acontecendo na vida daquele homem. E ele chora diante do Senhor, ele busca o Senhor, busca por algo sobrenatural, porque ele decidiu viver para servir e adorar o Senhor. E ele falava: para que eu nasci, se não para adorar o Senhor, para servir o Senhor? E David Brainerd então chega na tribo. E quando ele chega, ele não entende nada, porque ele começa a ser bem recebido. Ele começa: você já me conhece? Por quê? Porque eles viram David Brainerd orando. E eles começaram a temer David Brainerd. Falaram assim: poxa, esse cara aí tem um contato com uma entidade aí que a gente não conhece, que é forte. Esse cara, é melhor a gente não mexer com ele não, porque o Deus desse cara é forte. E ele chega na tribo, começa a conviver com os índios, e acontece que muitos índios se rendem a Jesus por causa da vida de David Brainerd. Ele começa a pregar e explica o amor de Deus a eles, e muitos deles se convertem. Só que, infelizmente, David Brainerd morre novo. David Brainerd nasceu em 1718 e morreu com 29 anos, vida muito curta. Nos seus diários ele mostra que David Brainerd morreu por complicações, porque era um gringo vivendo entre os índios, não tinha sistema de saúde, né? Ele morreu novo. Mas ele evangelizou muitos índios e converteu muitos índios. Só que tem uma coisa: no diário de David Brainerd, sabe o que a gente encontra lá? Quem leu o diário de David Brainerd? Jim Elliot leu o diário de David Brainerd. David Brainerd vai para as florestas, pregar o evangelho aos Peles Vermelhas. Morre. Escreve no seu diário as experiências que viveu. Anos depois, um outro jovem pega e lê. Quem? Jim Elliot, aquele que eu contei a história dos Alcas. Aí Jim Elliot pega o diário de David Brainerd, e o que ele fala? Eu quero viver esse negócio também. Esse cara viveu isso aqui tudo, pregou os Peles Vermelhas, morreu com 29 anos, mas olha o que ele fez, olha as experiências. Eu quero viver esse negócio também. E Jim Elliot vai, se empodera do Espírito Santo e vai pregar aos Alcas, porque ele viu o que um homem cheio do Espírito Santo viveu. Morreu, mas revolucionou a história de muitas pessoas. David Brainerd morreu com 29 anos, influenciou Jim Elliot e nos influencia até hoje, porque ele escreveu seus diários e contou suas experiências com o Espírito Santo. Por que Jim Elliot decidiu viver o mesmo? Porque ele viu a possibilidade de alguém que mergulha no sobrenatural, se desafia e desbrava uma área totalmente desconhecida infelizmente, pela maioria dos cristãos. Viver o sobrenatural de Deus. Eu não estou dizendo que você vai fazer o mesmo, então você vai sair daqui e vai pregar na floresta, vai para a África, não, talvez, você pode ser um missionário, mas talvez você pode viver o seu sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu dia a dia, lá no metrô. Tu já sentiu vontade de falar para Jesus, para alguém na rua que tu não conhece? Pois é, se você tivesse ouvido o Espírito Santo, você viveria algo sobrenatural. Alguém está assim no teu lado, no ponto de ônibus, no metrô, aí o Espírito Santo fala assim: aqui, fala para ele de Jesus. Aí tu, esse negócio não é de Deus não, nem conheço o cara. E eu, tenho maior vergonha. O que ia acontecer no máximo? Você chegar, tudo bem? Rapaz, meu nome é Vinícius, queria falar com você sobre uma questão sobre Jesus. Já ouviu falar sobre Jesus? A pessoa ia falar assim: não, não quero esse negócio não. Amém. Vou orar pela sua vida. O máximo que ia acontecer. Mas talvez você ia ser surpreendido da pessoa começar a chorar na tua frente. Poxa, é tudo que eu preciso. Fala para mim. Fala para mim uma mensagem de acalento, porque minha vida está toda destruída. Fala para mim o que eu preciso ouvir.
porque eu quero Jesus. Talvez você e eu precisamos nessa semana, nos aventurar nesse sobrenatural. É o que precisamos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então começa a se aventurar no sobrenatural. Começa a ser ousado. Nós precisamos hoje responder algumas perguntas. Que vida que nós estamos vivendo? A quem estamos influenciando? E aonde as pessoas vão chegar se depender do que a gente vive? David Brenner influenciou o Jim Elliot. Eu vou influenciar quem? Você vai influenciar quem? E não venha com essa historinha, porque a gente influencia sempre alguém. Sempre. Alguém, uma pessoa influenciada pela gente. Será que essa pessoa vai para Jesus por causa da tua vida? Será que essa pessoa vai conhecer o Espírito Santo? Será que nós estamos mesmo decididos a sermos pessoas cheias do Espírito Santo? Alguém que tem na Bíblia a revelação para o seu dia, mas entende a promessa para o futuro. Alguém que decidiu se voluntariar. Alguém que decidiu se dispor com ousadia para falar de Jesus. Irmãos, se a gente ficar cheio do Espírito Santo e começar a ser aí um exército de voluntários para pregar a mensagem, eu acho que a gente causa um rebuliço aqui na Zona Sul. Eu acho que a gente causa. Eu acho, não, eu tenho certeza. Se você se desafiar essa semana a falar de Jesus para todas as pessoas com quem você se encontrar, talvez semana que vem a gente vai ter um problema aqui, que a prefeitura vai falar que não tem como chegar a gente aqui, pô. Fechei a rua. Porque o Espírito Santo vai mover milhares de pessoas através da sua vida, em nome de Jesus. Você tem algum amigo que não tem Jesus? Fala de Jesus para ele essa semana. Você tem algum familiar, colega de trabalho? Seja ousado no sobrenatural. Fala de Jesus para ele essa semana. Peça enchimento do Espírito Santo. Fala assim: eu quero ser igual Pedro, vou me levantar e vou pregar. E milhares de pessoas vão se converter. A começar de 1, 2, 3. E durante a sua vida toda, você vai ser usado para a conversão de muitas pessoas. Sabe o que nós podemos ser? Será que nós podemos ser esses malucos por Jesus? Ousados no sobrenatural? Nós podemos viver algo a mais com Deus, eu tenho certeza disso. E esse algo a mais não vai ser aqui no culto. Não vai ser. Vai ser lá fora. Porque é lá fora que o Espírito Santo vai ser manifestado através da tua vida. Em nome de Jesus.